hospedado nos Alpes franceses, com despesas pagas pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo documentos da investigação obtidos pela revista Piauí, o custo total da viagem realizada em janeiro do ano passado chegou a R$1.800.000. As Forças Armadas israelenses disseram ter interceptado 2 foguetes disparados pelo Hezbollah. Já fontes de segurança libanesas afirmaram que um ataque israelense atingiu um carro perto de Beirute. A troca de acusações testa um acordo anunciado na segunda-feira. Pelo entendimento, Israel deixaria de bombardear os subúrbios ao sul de Beirute, que são controlados pelo Hezbollah, e a facção fundamentalista interromperia as ofensivas contra o território israelense. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos no ar com o CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. Seleção brasileira. Carlo Ancelotti tem quase todos os jogadores à disposição na preparação para a Copa do Mundo. No fim da tarde de ontem, o treinador comandou o primeiro treino em solo americano e contou com 25 dos 26 convocados. Neymar, que se recupera de uma lesão na panturrilha, foi o único desfalque da atividade. O trio que jogou a final da Champions no último sábado participou normalmente dos treinos. Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli, que já estão integrados ao elenco de Carleto. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. A macaca que só joga no dia 9 de junho contra o Cuiabá. Bom dia para você, Júlio. Bom dia para quem acompanha o CBN Esportes. Enquanto isso, o elenco da Alvinegra deve sofrer mais uma baixa. O Vila Nova solicitou o retorno do zagueiro Everton e vai repassar o atleta para um clube do futebol japonês. É mais um que deixa o estádio Moisés Lucarelli. E o Vitória deu um passo importante rumo ao título da Copa do Nordeste ao vencer o Fortaleza por 2-1 de virada ontem na Arena Castelão, em Fortaleza, no jogo de ida da grande final. O time comandado por Jair Ventura, filho do Jair o Furacão, saiu atrás do marcador após o gol de Vitinho, mas reagiu com gols de Renato Kaiser e Diego Tarzia, garantindo a vantagem para o confronto decisivo no próximo sábado no Barradão. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O São Paulo anunciou que o elenco voltará aos treinamentos no próximo dia 17, quando iniciará uma intertemporada para as competições do segundo semestre. O Corinthians espera avançar na renovação de contrato do atacante Memphis Depay, que tem vínculo com o clube apenas até o próximo dia 20, enquanto o Santos espera definir as saídas do lateral direito Mike e do volante Zé Rafael. Já o Palmeiras acredita que vai conseguir segurar os principais atletas, mesmo com o interesse de equipes de fora do país. No tênis, João Fonseca lutou, mas não resistiu ao tcheco Jakub Mensik e acabou eliminado nas quartas de final de Roland Garros. Essa foi a melhor campanha do brasileiro em um grande slam. A última vez que um brasileiro havia alcançado essa fase foi em 2004 com o Guga, né? Mas a vitória do Mensik foi por 3-0 com parciais de 6-4, 6-3 e 7-6, partida que apesar de 3-0 durou mais de 2 horas e 40 minutos.
E agora o destaque do Guarani, meu caro Antônio Lupi. O Bugre, que é líder da Série C do Campeonato Brasileiro, também tem um período longo de preparação até a próxima rodada. O Guarani joga contra o Caxias. Atenção, parem as máquinas. F5 a todo momento. A atualização no site da CBF para saber se o jogo realmente vai passar para as 11 horas. Nos bastidores do estádio Brinco de Ouro da Princesa, é isso que vai acontecer. Até porque 4 da tarde é bem pertinho da estreia do Brasil na Copa do Mundo. E hoje, daqui a pouquinho, atenção torcedor do Guarani, tem convidado especial que vai conversar conosco aqui no CBN Esportes ao vivo. E uma dica, hein? Não faz gol, mas tem ajudado e muito o Guarani. A dica foi boa. Quem conseguir montar esse quebra-cabeça vai saber quem será o nosso convidado. Alô, Ludmilla, é hoje, hein? É hoje. Começam as finais da NBA, San Antonio Spurs e New York Knicks. Entram em quadra às 9h30 da noite. Jogo 1 das finais. A partida será realizada no Frost Bank Center em San Antonio. E agora, a partir de hoje é o seguinte... Só Copa do Mundo na Central do Chaibe, hein? Central do Chaibe especial Copa do Mundo começa hoje. Qual é a primeira notícia sobre Copa? Bom dia pra você, um abraço, Abi Chaibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. E a notícia não é boa para os uruguaios. O meia Arrascaeta passou por exames e teve uma lesão constatada na panturrilha direita. Ele agora aguarda uma definição do Uruguai sobre um possível corte na Copa do Mundo. O jogador do Flamengo sentiu dores logo no início do treino de ontem e deixou a atividade. Ele fez exames durante a noite. Essa lesão do Arrascaeta é de grau médio e é muito parecida com a do atacante Neymar brasileiro, que também se recupera do problema, mas não foi cortado pela CBF, viu, Júlio? Boa, Fábio! E agora Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia. Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Poxa, notícia ruim essa, né? Do possível corte do Arrascaeta. O Arrasca é uma atração, é um camisa 10, talvez hoje o melhor, né, do futebol brasileiro. Ontem, né, nós conversávamos, né, Júlio? Acho que se o Arrasca fosse brasileiro, fatalmente estaria na seleção, até porque nós não temos um jogador com as características dele. Sinceramente, eu acho que já fica comprometida a atuação dele na Copa, mesmo se ele não for cortado, né? E isso é muito ruim, porque é um jogador que poderia dar um brilho todo especial ao Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. Muito bem, anunciando aqui também o nosso WhatsApp para você participar, 99186-9070, 99186-9070. É o nosso WhatsApp que fica aí à sua disposição para você interagir e participar aqui durante o nosso CBN Esportes, que tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samara Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Neste domingo, 7 de junho, Jaguariúna, a capital country do Brasil, realiza a Cavalaria Antoniana. A concentração acontece na Avenida Maranhão, a partir das 8 da manhã. De lá, a cavalgada seguirá pelas ruas de Jaguariúna em direção ao Centro Cultural. A partir de 1 da tarde, shows musicais, rodeio em touros e muito mais no Parque Santa Maria, com entrada gratuita. Cavalaria Antoniana, uma tradição que move Jaguariúna. Realização, Prefeitura de Jaguariúna. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Muito bem, 11h16. Mário Quintino chegando aqui com a gente, trazendo informações do trânsito. Tudo bem, Mário? Bom dia para você. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Já atualizando a condição da rodovia dos Bandeirantes aqui em Campinas, tem um serviço de conservação acontecendo na pista, tem interdição de uma faixa, atenção, na altura do quilômetro 92 para quem vai em direção da capital paulista. A lentidão começa já no quilômetro 94, no trecho que vai da John Boy Dunlop até a altura da Rui Rodrigues. Aqui em Campinas, a rodovia Anhanguera tem condição melhor, tanto em direção da capital
quanto para quem vai em direção do interior, apesar do trânsito intenso já para acessar a John Boy Dunlop. Inclusive, aproveitando também para falar da John Boy Dunlop, a movimentação é maior em direção da região central, principalmente na altura do Jardim Aurélia, pela pista marginal, acesso também para a Avenida José Pansetti. Falando ainda da Amoreiras, por enquanto é um bom caminho, tanto em direção da região central, quanto para quem vai no sentido contrário, para acessar já a região do Jardim do Lago. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. O Mário volta aqui na programação da CBN 11h17. Com soluções em segurança, conectividade e energia, a Intelbras conecta casas, impulsiona negócios e transforma cidades. Intelbras, surpreender é nossa tecnologia. Avenida 105, o primeiro residencial do novo bairro Casa Figueira, integrada ao Shopping Iguatemi Campinas. Assinado por arquitetos premiados em um terreno de 5.500 metros quadrados. Tenha como quintal da sua casa uma ampla área de lazer a céu aberto com um paisagismo exuberante. Avenida 105. Visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi. Vem aí a 20ª Feijoada do Giovanetti. No dia 8 de agosto, a partir do meio-dia. Serão mais de 4 horas de open bar e open food no clima gostoso que só o Gio sabe criar. E o melhor, você ajuda instituições que transformam vidas na região, como a ABIT, a Fundação Penido Bournier e a Associação Douglas Andriani. Garanta seu ingresso e faça parte dessa tradição solidária. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. CBN Esportes Campinas. Estamos aqui de volta, 11h19. Bom dia, amigos do CBN Esportes. É o Rodrigo Pupo. Não deu para o nosso João Fonseca, mas a campanha do Brasil em Roland Garros o coloca na primeira prateleira do tênis mundial. E sobre a ponte, com mais uma baixa na equipe, daqui a pouco não vai ter jogadores sequer para montar o time. Até o momento, nada de pronunciamento da direção. Rodrigo Pupo tá mandando aqui pra gente. Valeu demais, Rodrigão. Um abraço pra você. O cara, o João Fonseca tá influenciando tanto a gente que eu e o Carlão vamos começar duelos semanais, hein? Estamos só ajeitando os horários. Mas eu tô com medo, porque eu sou fraco. Não, o Júlio já tem uma certa intimidade. Olha aí, o poder do João Fonseca, cara. E todos estão convidados. E depois a gente passa o endereço aí pra galera que quiser jogar tênis com a gente. Bom dia, amigos da CBN. Lupe, combina o horário direito aí com o Carlão, porque ele entregou o convidado às 9h30 da manhã. Abraço, JP de Moraes. Então... É verdade? Entregou? Foi. Nossa, isso é legal, hein? Parabéns. Não, mas isso é bom porque... Mas tava chamando a audiência, cara. Parabéns, hein, Carlão? Fez uma baita de uma abertura. Ô, JP, aqui. Você tá gerando aí JP foi X9, velho. Aí não, cara. A gente tá falando dos X9s da seleção de 70. Agora é o seguinte, hein? Se o rapaz não entrar no vai ficar link, ruim, vai ficar ruim pra você, porque eu não falei quem era. Dá um jeito de arrumar um entrevistado. Carlão, dá teus pulos, meu amigo. Aliás, não tem problema. Quando nós chamamos teu pai aí, vira. Aí fala pro JP, você é bugrino, nós vamos ligar pro Diogo Silva, aí você vai ficar bravo. Mas lá não tá falando, né? Ixi, é verdade, deixa pra lá. Seguinte, 11h20. Hoje tem entrevista na seleção, hein, Antônio Lupe? Hoje tem. Aliás, o grupo tá bombando. Tá bombando. Aliás, o pessoal tá perdendo a paciência com o Elton Campos, lá da Itatiaia. Grande Elton Campos. Pesado, né, pô? Ontem, por exemplo, mandaram só imagem de treino. Ele falou assim, imagem de treino pra rádio não serve. Aí os caras deram um jeito lá. Casimiro vai falar aqui na CBN sobre a situação, né? Que o Brasil não desembarca nos Estados Unidos como favorito. E esse é o discurso, hein? O Casimiro, que é um dos líderes do elenco, falou a respeito dos pés no chão para que o Brasil, quem sabe, possa conquistar o Hexa. Dessa vez a gente vem com esse passinho atrás, né? Mas o alerta tá sempre ligado, né? Acho que esse é o grande positivo. Acho que nós iremos chegar forte e, se Deus quiser, fazer uma grande Copa do Mundo. Acho que nós temos mais jogadores jovens, que vai ter maior protagonismo, e acho que a mescla tá boa. Acho que esse está sendo o grande êxito, assim. A mescla tá sendo boa. Temos um treinador também que tem uma total experiência, apesar de ser a primeira Copa do Mundo como treinador, mas tem total experiência no futebol. Acho que chegamos forte, mas
Existe na minha opinião, existem outras seleções que estão um passinho à frente do processo. Quais? Não precisa ficar falando aqui de seleções, a gente sabe quais são as seleções. Acho que a gente não precisa ficar falando aqui das seleções, mas a gente sabe que existem seleções que estão no processo, mas a gente sabe que a seleção é sempre forte e a gente o desejo de querer vencer, o sonho de realizar um sonho de criança. É isso aí, ó. Ele não quis abrir o jogo, né? Quais são as seleções, mas assim, a gente sabe, né? França, Espanha, própria Argentina, quem mais, Júlio? Portugal, Inglaterra. A Inglaterra, mesmo com todos os problemas. Espanha, então, assim, são vários países que estão à frente. E acho que é legal ter essa transparência, né? Para não ficar também colocando ainda mais pressão em um grupo que já está lá pressionado, né? Por conta das últimas Copas em que o Brasil participou. Cara, eu tava até vendo um dado mais cedo aqui que há 36 anos a Argentina não vence uma seleção de ponta com bola rolando em Copa. Se você for puxar a campanha aí, né, com bola rolando, a última vitória foi contra o Brasil. O título foi nos pênaltis. Nos pênaltis, né? Contra a França, né? Então, assim, o caminho importa muito, né? O Ancelotti tem falado sobre isso também, né? De jogar de maneira muito estratégica, depender do seu adversário. E um detalhe, né? O Brasil também, desde a final de 2002, em Copa do Mundo, tô puxando aqui na cabeça, seleção de ponto, o Brasil não venceu nenhuma, desde a final de 2002. Então Em 2006 o Brasil pegou quem nas oitavas mesmo? Gana, né? Aí perde pra França, né? Empata, por exemplo, 2010 com Portugal. Portugal que não era em 2010 uma seleção de ponta. Porque na realidade, fazer um esforço, 0-0. A Copa ela começa a complicar mesmo a partir das quartas, né? Exatamente. Porque as oitavas você ainda consegue pegar uma seleção mais fraca, mas nas quartas de final aí começa, né, a funilar, os duelos mais difíceis, as seleções maiores, e o Brasil tem parado justamente nesta fase, né? Exatamente. Mas esse ano o Brasil pode pegar a Holanda, né? Já na fase anterior às oitavas de final, caso a Holanda fique em segundo, o Brasil em primeiro. De ponta, cara. Sim, eu sei que a Holanda, em termos de tradição, a Holanda já tem três vices, né? Três vices. 3 vices. Então é um time que tá acostumado a chegar em finais. Só que assim, você pega hoje o grupo da Holanda, o elenco da Holanda, não é um elenco que me assusta. Pra mim a defesa é muito boa. Sim. E tem hoje o melhor zagueiro do mundo, que é o Van Dijk. Claro, né? Você tem ali um sistema defensivo muito bom. Mas eu acho um time arrumado, sem grandes protagonistas. Né? Eu acho que se puder evitar, melhor, né? Ontem, né, até nós fazíamos essa resenha, de preferência que a lógica prevaleça na primeira fase e a Holanda faça uma boa fase de grupos, assim como o Brasil, e aí vai adiando estes duelos contra equipes ali do mesmo patamar. Mas é claro que é importante você chegar na Copa do Mundo bem, na ponta dos cascos, de repente até como um favoritismo, como a França, como a Espanha. Mas eu me apego muito em Copa, por exemplo, ao que foi a Argentina, né? Porque se nós pegarmos a Argentina em 2022, ela chega pressionada, o Messi chega carregando um navio nas costas e de quebra, a Argentina perde o primeiro jogo para a Arábia Saudita. E o que fez muda. O que fez o Scaloni? Ele mudou a metade da equipe, né? Eles fizeram um pacto para os jogadores mais jovens lutarem pelo Messi, porque a Copa era especial e o Messi é um cara muito querido dentro do grupo. E a seleção argentina foi encaixando e conseguiu o título. Então eu não me apego muito, meu Deus, o ciclo foi horrível, tal. Eu acho que tudo muda na Copa. É um jogo só, gente, pode acontecer. 70, o ciclo não foi legal. Cara, contra a Holanda em 2010, a gente faz um primeiro tempo perfeito. Ali era 2-3-0. Stecklenburg tava pegando tudo. E de repente vem o intervalo, todo mundo sabe o que aconteceu. Então, de preferência, chega bem. Mas eu não me apego muito, nossa, que ciclo horroroso, não vamos chegar nem na fase oitavas de final. Eu não me apego muito nisso, não. Cara, eu fui até olhar. Não, o time da Holanda é forte, sim. Não, mas é o que eu tô dizendo, assim, é que se comparado com França, Espanha, Portugal, os 11, me assustam menos, mas é um time com Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, De Jong, o Coupe Mainers, o Xavi Simons, Depay, o Gapo, então é um time forte. Assim, igual você nível Brasil, igual você tem feito esse exercício, você abriu aí pra ver o provável time da Holanda,
acredito que os caras lá da imprensa da Também. Holanda, eles também estão projetando esse possível encontro com o Brasil, e aí você abre a seleção brasileira, você tem Gabriel Magalhães, que estava outro dia disputando uma final de Champions, Marquinhos, que foi campeão pelo segundo ano consecutivo, aí você pega, mesmo com toda a polêmica em torno dele, Neymar, aí você tem um Casimiro, aí você tem um Alisson que joga no Liverpool, aí você tem um Vini Júnior do Real Madrid. Então, assim, quando a gente fala em individualidade, o Brasil ele também tem um destaque. O problema do Brasil tem sido o conjunto. Então, assim, se abrir seleção da Espanha, seleção da Holanda, seleção da França, aí a gente precisa entender conjunto. A gente viu França e Brasil, a sorte do Brasil é que a França tirou o pé, senão ia ser uma sacola. Mas, assim, não tem que escolher adversário, vai ter que ir encarando, e é aquilo que todo mundo fala, né? Tem que ser o dia, igual não é igual o tênis, que é um esporte individual, mas se o dia não tá bom igual esse Brasil e Holanda lá em 2010... 2010, cara, Copa do não Mundo era um jogo só, eu tô até falando pro Carlão que eu tô fissurado no time de 70, via série, comecei a pesquisar, e aí tem... Tudo bem que é um pouco de ficção, mas são relatos de pessoas que viveram no vestiário. Se tinha uma tensão muito grande pré-Brasil-Uruguai por conta do Maracanaço. E aí os jogadores falam assim, gente, calma aí. Quem tem que ter medo, apesar de que os dois eram bicampeões, mas o Brasil era um bicampeão mais recente em comparação ao Uruguai. Quem tem que ter medo são eles. Nós somos o Brasil também. Então, às vezes, a maneira como você mobiliza o time, como que você entra em campo, o aspecto emocional é muito importante, não é só técnica. A Argentina foi campeã muito por conta dessa mobilização, né? Como que eles se convenceram dentro do vestiário, fizeram esse pacto que o Carlão citou. A torcida, como sempre, né? A torcida principalmente após uma derrota para a Arábia Saudita no primeiro jogo. Imagina a imprensa argentina, você tá pressionado sem conquistar uma Copa desde 86. O Messi, todo mundo sabe que o povo argentino não era muito fã do Messi, né? Até a Copa do Mundo. Perde para a Arábia Saudita. Cara... Caiu um turbilhão nas costas de todo jogador, principalmente do Messi. Vai o Scaloni, um técnico pouco badalado, né? Pouco badalado. Consegue arrumar a casa, consegue ali fechar o grupo. A torcida da Argentina é algo peculiar numa Copa do Mundo. E aí, depois do jogo contra a Arábia, as coisas deram muito certo e a Argentina acabou campeã. Então é importante você chegar bem na Copa do Mundo. Muito importante, claro. Eu trocaria o Brasil chegar como favorito do que chegar como está chegando. Agora, a Copa do Mundo, esse fato de ser um jogo só, joga contra a França. Tá, tamo lá, retrancado. O cara é expulso lá, Mbappé é expulso. Pronto, mudou o jogo. Né? Então eu não me apego muito nisso. Eu acho que são 40 dias, pouco mais, um pouco menos, mas 40 dias em que as coisas têm que caminhar. Acho que as coisas caminhando, dando certo, o Brasil aí mobilizado, eu acho que dá pra encarar. Não tô falando que é o novo hexacampeão, mas dá pra encarar. Muito bem, o Léo Ferreira tá dizendo, bom dia, calma aí, Júlio, melhor zagueiro do mundo hoje é o Marquinhos. Assim, respeito a opinião do Léo. Eu não sou de ficar, jogador europeu, não. Sempre que eu puder puxar a sardinha pro Brasil, eu puxo, Léo, mas na minha opinião, o Júlio, Van Dijk e Marquinhos não sentam na mesma mesa. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas assim, o Marquinhos é um dos jogadores mais vencedores da história do futebol. O capitão do bicampeonato do PSG tem muita moral, mas eu acho que a temporada do Marquinhos não é tão boa não, viu? Inclusive no gol do Havertz, ele acabou falhando. A análise do Carlão tá perfeita, concordo plenamente com ele. Se a nossa seleção der liga, não é impossível não de ser campeão. É isso aí, ó, Valmir, quem tá mandando aqui. O seu xará, Bertolito. Bom dia, por conjunto, afinal será Portugal e França. Roger, Jardim do Lago. Tenho visto muito desse palpite. França, Espanha, Portugal. França, Espanha, Portugal, Esse é o palpite de segurança, né? O 11 de Portugal 11 é um dos melhores. Sim. Agora a Argentina tá chegando um pouco badalada, né? Mesmo o atual campeão tá chegando... Não gosto do ciclo da Argentina, cara. A Argentina pegou, principalmente nos amistosos... O time mais envelhecido. E nos amistosos, as eliminatórias, claro, inegável, né? A boa participação da Argentina, mas, nossa, pegou muita baba, né? Nos amistosos. Mauritânia, Deus do céu. E ela não chega badalada, não. Mas é atual campeão do mundo. Mas chega... e chega sem a pressão, né? Dos 20 e poucos anos sem título tem um conjunto, também. Né? Chega agora mais tranquila para chegar, né? Justamente por isso também tem o Messi encerrando a carreira e também tem novos valores, como o próprio Almada também, né? Acima do Brasil eles estão, sim. Eu acho que eles estão abaixo da França e Espanha, que acho que são as duas, assim, as principais seleções, mas a Argentina está num patamar superior ao nosso. E essa questão de não estar pressionado conta muito também, né? O Brasil chega muito pressionado, isso justamente pode pegar bastante, né? Essa pressão de ter que ganhar
24 anos. Mas né? entra naquilo que o Júlio Isso é falou. complicado. Acho que não tem, acho que essa pressão, pelo que eu tô sentindo, os caras não estão. Não assimilaram Eles não estão esse passam peso isso pra gente. Exatamente. O Brasil não se vê favorito, então isso ajuda. O próprio Casimiro. Não somos o favorito. Tem seleção na frente. Ué, Exato. E vida que segue. Eu acho que uma seleção que chega muito pressionada essa a França. Porque a França Ela é favorita em inclusive em Vegas, a França tem a odd mais baixa para ser campeã. Então, ela é a favorita. 2 finais seguidas, é um time muito forte. Eu acho que a França tem essa carga de, cara, pelo menos semifinal, obrigação. As outras seleções eu não vejo nenhuma com essa obrigação da França. Nenhuma. Eu tenho as favoritas, mas eu acho que nenhuma é a grande favorita, não. É mais ou menos como chegou o Brasil em 2002, lembra? O Brasil foi campeão em 94, vice em 98, mesma trajetória da França, essa vez foi campeão em 2018, vice em 22, e agora tentando buscar esse campeonato mais uma vez, né? O Brasil 2002 foi campeão. André Stancati aqui, passar pano para a seleção surreal, não passa das oitavas, beleza, tranquilo, André, sua opinião. Bom dia, não é proibido se Marrocos vir com fome igual a Copa passada, o Brasil pode perder o primeiro jogo, mas acredito que o Brasil vai longe. Sim. O nosso ouvinte está mandando aqui, não se identificou. E outra coisa, viu, gente? O jogo contra Marrocos é um jogo muito difícil. O Marrocos hoje está num patamar muito bom no futebol mundial. Hakimi, Mazraoui, jogo muito complicado. E outra, não é irreal não tropeçar, viu? Não é irreal. Jogo muito difícil. É o quarto do ranking. Muito difícil. É o quarto do ranking da FIFA. Esse jogo vai ser duro, cara. Lembrando que a Argentina foi campeã porque o goleiro salvou um gol no último minuto com os pés. Mas foi, detalhes. Né, mas foi, O Hélio tá lembrando aqui. Verdade. Tudo no detalhe, né? É Copa do Mundo, bicho. Tudo nivelado, ninguém sobra não tem jeito não. 11h33, daqui a pouco a gente volta. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Repórter CBN. Quarta-feira, 3 de junho de 2026. O Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central alertou em ata divulgada hoje que o endividamento e o comprometimento de renda das famílias brasileiras estão historicamente elevados e continuam crescendo. Em março, o nível de endividamento chegou perto de 50% e o comprometimento de renda atingiu 29%. Diante da situação, o governo federal relançou o programa Desenrola Brasil, que prevê descontos de até 90% na renegociação de dívidas e juros limitados a 1,99% ao mês. O senador e pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, pediu ao governo dos Estados Unidos que não cobre taxas de empresas brasileiras. Ele disse que fez a solicitação em carta enviada ao presidente Donald Trump e afirmou que aguarda resposta. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro deu a declaração num evento na Central de Abastecimento em Minas Gerais, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Flávio disse que já tinha feito o pedido na reunião com Trump no último dia 26, mas afirmou que ataques do presidente Lula aos Estados Unidos teriam feito o líder americano mudar de ideia. E a Anvisa determinou o recolhimento e a suspensão da venda, da distribuição e do uso de um lote da água mineral natural sem gás da marca Cristal. A agência reguladora identificou uma bactéria em amostras do produto. Segundo informações encaminhadas pela empresa Anvisa, o lote é composto por 374 mil garrafas de 500 mililitros, produzidas no dia 20 de janeiro de 2026, com validade até 20 de janeiro de 2027. As unidades foram distribuídas no Distrito Federal, em Goiás, no interior de São Paulo e no Tocantins. No horário de Brasília, 11 horas e 35 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nós temos mais informações ao vivo de Brasília com Rani Veloso. Rani? Oi, Muniz. O presidente Lula subiu o tom contra os Estados Unidos e avisou que o Brasil não vai baixar a cabeça diante do novo tarifaço anunciado pelo governo de Donald Trump. O presidente reforçou que foi pego de surpresa e que não aceita o tratamento dos Estados Unidos que recebeu nesta semana.
Essa foi a orientação do presidente durante a reunião ministerial que acontece nesse momento aqui no Palácio do Planalto. Lula exigiu que a equipe não tenha medo das ameaças americanas e declarou que o país não vai ficar chorando se os Estados Unidos não quiserem comprar os produtos brasileiros. Segundo o presidente, o governo vai procurar novos parceiros comerciais e vender para quem quiser comprar. Lula também afirmou que o Brasil é soberano, dono do próprio nariz e que não vai mais aceitar a política do vira-lata nem admitir ser tratado como uma republiqueta. Ele se mostrou indignado com a forma como a sanção foi comunicada, revelou que foi pego de surpresa e que ficou sabendo das novas tarifas pela rede social com base no que chamou de inverdades. Muniz? Muito obrigado, Rani Veloso, pelas suas informações ao vivo de Brasília, agora que são 11h37. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 38 minutos, é a galera que tá agitada, hein, falando sobre a Copa do Mundo. Grande abraço pro Thiaguinho Toledo, aliás, ele ficou bravo com vocês, que vocês não lembraram do Smiley. Mas pelo amor de Deus, né, Thiago? Mas eu sou quarentão, né, Quem Thiago? quiser ver o desafio lá que Carlão e o Lupe participaram, perderam trezentão. Tinha que gabaritar 20 nomes. Você sabe e que eu antes fiquei do Smiley admirado? já tava fazendo planos com 150. Não, e eu fiquei admirado que aí a gente faz o mesmo desafio aqui na coxinha com os meninos. A molecada, né? Cara, eles mataram, mas na hora, velho. Olha que coisa Só que eles não tiveram o cacuete na hora de Archavim, né? Na hora de Archavim deu aquela complicada. Eu não ia acertar também, Lupe. Por exemplo, o Jonas, eles acham que eles não... Talvez, se bem que o Jonas... Gladstone eles não iam matar. O nome do turco eu não ia acertar. O Gadelha, Fabiano Gadelha. Casim Imóveis. O Gadelha foi muito específico, né? O Gadelha foi específico. Pouca gente iria acertar. 11 horas e 38 minutos, Antônio Lupe, temos um convidado especial, então, para participar aqui com a gente no CBN Esportes. Bom, o Carlão de Freitas no CBN Campinas já estragou a surpresa, canelada. Mas é o seguinte, estamos recebendo aqui no CBN Esportes um dos principais jogadores do Guarani nessa boa campanha que a equipe faz na Série C, líder da competição. O goleiro Kaique França é o nosso convidado. Tudo bem, Kaique? Bom dia e muito obrigado por atender a reportagem aqui da CBN. Bom dia, tudo bem? Prazer aí estar falando com vocês aí, agradeço o convite aí, vambora. Boa! Ó, o Kaique, pra quem tá no YouTube, já tá vendo, já tá tá em no ritmo de clima, Copa velho. do Mundo, hein, Kaique? Aí sim, hein? É a camisa do Bugrão, ó. É, do goleiro, né? Que faz homenagem ao Brasil. Ó, que bonita! bonito, Foi aí, bem, foi bem. Ô, Kaique, só pra quebrar o gelo, como é que você tá encarando essa expectativa do Brasil? Foi nosso tema aqui de Copa do Mundo, antes da gente falar do Guarani. Você tá otimista? Você tá pessimista? Qual é o sentimento de Kaique França com a seleção brasileira na Copa? Eu tô otimista, né? Eu acho que não dá para negar que o Brasil sempre tem uma das seleções mais fortes do mundo. Então, assim, a gente sabe que a seleção é repleta de bons jogadores e todos que foram, não tem nem o que falar, a gente sabe que vai representar muito bem. Então, eu tô otimista, assim. Eu acho que tem muita gente que não tá acreditando, mas eu tô com um sentimento bom aí. Eu acho que o Brasil vai longe. Boa. Kaique, Guarani líder da Série C, contou aí com o empate, né, do Barra e do Brusque. Campanha excelente, números espetaculares. Agora, o Guarani, ele tem que manter, né, esse bom desempenho. O que você destaca até agora dessa campanha? Por que tem dado tão certo os resultados, goleada, do que vocês estão trabalhando no dia a dia sob o comando do técnico Hélio Cizenando? Eu acho que ali no começo da competição a gente talvez demorou um pouquinho para engrenar, né? Era um começo de trabalho também do Hélio, uma nova metodologia, mas a gente internamente tinha certeza que ia dar certo. A gente sabe o quão bom é o trabalho do professor Hélio, que nos orienta bem, tem um estilo de jogo bem definido. A gente sabia que era questão de tempo para o time ganhar a liga, assim, entrosar mais ainda, que foi um time que basicamente foi formado esse ano, né? Chegou muita peça no começo do ano ali, a gente teve o Paulistão. Então a gente sabia, a gente acreditava no trabalho do professor, porque a gente via no dia a dia e quem acompanha de perto também via. Então a gente sabia que uma hora ia da liga, que a gente ia conseguir engrenar, e eu acho que eu falei até isso no começo de algumas entrevistas, no começo da competição, que era
questão de tempo para deixar as coisas acontecerem e graças a Deus e graças ao nosso trabalho aí do dia a dia, elas estão acontecendo. O goleiro Kaique França, do Guarani, é o nosso convidado aqui no CBN Esportes. Júlio, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe, fiquem à vontade para as perguntas. Boa, Kaique. Prazer estar falando com você, é o Júlio aqui. Cara, tem chamado a atenção, né? Esses últimos 5 jogos, principalmente, do Guarani, com exceção o jogo do Ituano aí, né? Que foi a única derrota até aqui na competição, mas o Guarani tem vencido, feito gols, são 2 goleadas por 5-0. Já é o melhor ataque do campeonato, mas a defesa também tá passando ilesa aí agora com esse posto de segunda melhor defesa do campeonato. E mesmo rodando os jogadores, né? Às vezes é o Maurício que joga, às vezes é o Donato, já foi o caso do Rafael Rodrigues jogar, a lateral direita tem mudado bastante. Como é que vocês têm trabalhado essa sintonia, principalmente no sistema defensivo, hein, Kaique? Olha, a gente tem um elenco muito forte, né? O Guarani montou um elenco muito forte, e o elenco por completo, não só 5, 6, 10 jogadores, não. Todo o elenco é muito bom e isso gera uma competitividade interna que é sadia, que eu acho que é só assim que os clubes conseguem crescer. E o nosso ritmo de treino no dia a dia é igual para todos, né? Então, tanto quem está iniciando quanto quem não está, sabe exatamente o que tem que fazer. O professor, a comissão cobram iguais, passam as mesmas orientações. Então é por isso que eu acho que a gente troca jogadores, tanto na defesa quanto no ataque, até o meio-campo, e a gente consegue continuar mantendo o ritmo e vencendo os jogos. Então eu acho que esse trabalho conjunto nosso do dia a dia, do grupo, e de estar todo mundo na mesma sintonia, o nosso grupo de jogadores de trabalho é muito bom, ninguém tem vaidade lá, então assim, é todo mundo muito aplicado no dia a dia, então eu acho que isso também faz a diferença quando acontece de ter que trocar por lesão, por cartão ou por outras questões, tá todo mundo sempre ligado, sabendo o que tem que fazer na hora que entra. Carlão de Freitas, o Kaique França tá com a gente, um dos poucos, é raro, hein? Tem respeito nos irmãos de cima e nos irmãos de baixo. Sim. A torcida da Ponte respeita muito pelo que ele fez na passagem pela Ponte, a torcida do Guarani adora pelo que ele tá fazendo atualmente. Sim, é um cara muito sério, né? Eu percebo o Kaique um cara muito sério, muito focado, né? E por isso ele tem prestígio, sim, junto à torcida da Ponte, construiu uma história legal lá. E agora está construindo uma história que eu tenho certeza que vai ser vitoriosa. Ô, Kaique, perguntar um pouquinho do extracampo do Guarani, porque eu percebo assim, o Guarani falta pouco para ele enfim, encontrar o caminho. O que eu digo o caminho do Guarani? Uma Série B mais, né, hora ou outra uma Série A, tal. A gente sabe que é difícil hoje um clube médio se sustentar na Série A, mas falta pouco, questão aí de tempo, pela organização que o Guarani tem mostrado, né? Eu queria que você traçasse um paralelo com relação à parte estrutural. Eu não vou colocar o Corinthians nesse meio, porque é um gigante. Mas você viveu muito tempo no Sport Recife. O Sport, cara, é um time que quando entra em Série B, entra para subir, e quando entra em Série A, tá ali no meio de tabela, né? É um gigante do Nordeste. Como é que está o Guarani com relação à estrutura? E aí traçando um paralelo com o Sport Recife, que acho que pode ser de exemplo também para o time campineiro. Olha, você vê no dia a dia do Guarani e no pensamento assim das pessoas que estão trabalhando lá, o quanto eles querem que o clube cresça, né? Porque eu concordo com você, o Guarani é um clube para jogar uma Série B para subir ou para estar numa Série A, por tudo que representa a camisa, por tudo que é o Guarani. Eu sinceramente também concordo que o lugar dele não é a Série C, com todo respeito. E por isso que a gente está aqui esse ano também, trabalhando para isso, e foi um dos motivos que me fez vir para cá, porque eu conheço a grandeza do clube e sei que o lugar dele não é na Série C. Então, assim, a gente vê no dia a dia o esforço para o clube conseguir subir e também manter isso que você falou na questão de estrutura, né? De se estruturar mais para essas outras séries, para uma Série B, para uma Série A. E a gente vê no dia a dia que o pessoal está correndo atrás disso, né? O pensamento não é um pensamento pequeno, é um pensamento grande aí. A gente vê esse esforço aí no dia a dia. Então é algo que me deixa feliz também. A gente sabe que sempre dá para tentar melhorar alguma coisa, mas eu acho que está no caminho, sabe? Eu acho que está no caminho. A gente vê um trabalho sério sendo feito. A gente sabe que tem algumas limitações, porque hoje o clube está na Série C
e não tem uma mesma renda numa Série B, numa Série A, enfim. E a gente sabe que isso limita um pouco algumas questões, né? A gente sabe que quando você está melhor colocado numa Série B, entra mais dinheiro, numa Série A, enfim. A gente sabe que isso acaba também melhorando essas questões de estrutura. Então, assim, a gente vê que o clube tá se moldando para cada dia deixar isso melhor, e eu acho que, consequentemente, o que tem que acompanhar isso é um acesso, é uma Série B, é uma Série A, que isso também vai ajudar o clube a melhorar estruturalmente, melhorar em tudo, né? Fica melhor para todo mundo, fica melhor para os jogadores, fica melhor para o clube. Então, assim, não basta só o clube se reestruturar também e ter esse pensamento, a gente também tem que conseguir os objetivos profissionais para poder ajudar o clube também, né? Porque é o que eu falei, a gente sabe que tem muita diferença o dinheiro que entra numa Série C, para uma Série B, para uma Série A, é quase que incomparável. Então isso é algo que também ajuda o clube a crescer. E isso é também responsabilidade nossa, jogadores que estamos em busca desse objetivo do clube. Kaique, nos últimos 5 jogos, o Guarani tem 4 vitórias e 1 derrota, e a derrota foi justamente aquela pro Ituano. E achei muito legal da tua parte, você que é um cara muito ativo nas redes sociais, e você falou que aquela noite contra o Ituano não deu certo, né? Aconteceram alguns erros defensivos, erros individuais, e até mesmo você pediu desculpa ao torcedor e tudo mais. O que aquela partida também, o que vocês, na verdade, até você mesmo, tirou de lição para ter um ponto aí de melhoria, de desempenho? O que a partida do Ituano deu de aprendizagem para os jogadores do Guarani e principalmente para você, que é um cara que tem trabalhado e muito e ajudado o Guarani, mas aquela noite nada deu certo? Eu concordo com você, e isso pode acontecer, né? A gente sabe que o futebol é assim, se você vê aí, os melhores do mundo erram na Champions League, nas principais ligas, Premier League, podem acontecer erros de qualquer jogador, do ataque e defesa, e são coisas que acontecem, e infelizmente aquela noite não foi uma noite muito feliz para nós como grupo. Eu até achei que a gente fez um bom jogo, e se você pegar o jogo, além dos nossos erros individuais, a bola também estava difícil de entrar, a gente acho que chutou 3 bolas na trave, fez até um gol impedido que não estava impedido, enfim, aquela noite que a gente podia jogar 5 horas seguidas, que a gente não ia conseguir fazer o gol e não ia conseguir sair com a vitória. Mas eu acho que no outro jogo a gente dá a resposta como grupo, individualmente também, que depois a gente vence o jogo contra o Barra. Então eu acho que a gente foi muito resiliente ali, porque mesmo tendo perdido de 3-1, acontecendo erros, acontecendo falhas, a gente sabia o nosso caminho. Isso não causou nenhuma desconfiança interna. E a gente sabe que, cara, aquele dia não deu certo, mas tem mais jogo, vai dar certo, vamos fazer dar certo. Então, assim, o grupo se fechou bem por causa disso. Eu acho que acabou não atrapalhando. A gente acabou perdendo uma chance de estar até melhor na tabela, mas é futebol também, né? A gente sabe que pode acontecer de tudo, e aquela noite foi uma noite que as coisas não deram certo. E sobre eu jamais vou me esconder, independente da fase do time, ou se eu fui bem no jogo, se eu errei no jogo. O ser humano, como eu falei, os melhores do mundo também erram, se equivocam, e pode acontecer comigo, como qualquer outro jogador. Mas uma coisa que eu nunca vou fazer é me omitir, né? Então, assim, isso em todo lugar que eu joguei, aqui no Guarani, o torcedor pode esperar isso de mim, que eu nunca vou me omitir, independente da fase do time, independente de como eu tiver. Então, assim, eu sempre vou estar ali, nunca vou fugir da minha responsabilidade. Mas é o que eu falei, pode acontecer, aquela noite aconteceu, e depois a gente conseguiu aproveitar, conseguimos uma vitória fora de casa muito boa contra o Barra, né? E aí conseguimos aproveitar agora essa chance dentro de casa e no momento está de líder no campeonato. É isso, Kaique. Agora o Guarani tem aí mais 5 duelos contra times que estão no G8 ainda, 4 deles no brinco de ouro. Então eu queria que você falasse da importância de jogar em casa, né? E a gente tem falado muito sobre a torcida do Guarani passar por essa transição de confiança. A torcida do Guarani, é claro que vocês que chegaram esse ano não tem culpa disso, mas você sabe como funciona no futebol. A torcida do Guarani foi muito machucada por alguns anos anteriores, pelo rebaixamento de 2024. Ano passado o time não subiu. Então, assim, muitas daquelas críticas no começo do campeonato eram por um ressentimento também. Poxa, será que não vai dar certo de novo? E aí o Hélio, naquela ocasião, até o elenco acabou pagando um pouco desse preço. Só que a gente tá vendo agora uma transição
nessa confiança, a gente tem visto a torcida apoiando mais motivada, mais confiante na sequência do campeonato. Então, qual que é a importância desse fator casa daqui pra frente, diante desse novo ambiente? Até porque a gente tem que começar a olhar também lá na frente, né? O Brinco de Ouro pode ser um fator decisivo até num quadrangular, se o Guarani mantiver aí essa colocação atual de primeiras posições, né? Olha, a gente sabe que o torcedor do Guarani é exigente e dá para entender. Um clube que, se você buscar aí na história quantos jogadores da seleção, quantos jogadores que fizeram história aí no futebol passaram pelo clube, um clube que é campeão brasileiro. Então, eu consigo entender o torcedor do Guarani, essa cobrança aí. A gente sabe que tem pressão, mas eu acho que faz parte ali. O torcedor paga ingresso e tem o direito de fazer o que ele bem entender lá nas arquibancadas. Mas, assim, o torcedor tem nos apoiado. A gente sabe que a gente conhece o que aconteceu nos últimos anos, a gente sabia ainda mais a pressão por causa disso. Mas o torcedor tem nos apoiado, até em jogos fora de casa, por exemplo, lá contra o Barra, a gente tinha a torcida foi lá nos apoiar. Então, assim, é claro que o fator do Brinco de Ouro é uma força a mais pra gente. A gente tá jogando dentro de casa. Esse último jogo, a torcida veio junto, torceu do começo ao fim. Enfim, até contra o Ituano, mesmo na derrota, a gente via ali que eles apoiaram. E no final é normal protestar quando você não tem uma vitória dentro de casa. Eu acho que tá tudo dentro do normal. Mas eu não tenho o que falar. Eu acho que a torcida do Guarani tem nos apoiado, tem me apoiado também desde que eu cheguei. Então, assim, é muito bom ter esse recebimento da torcida aí. Eu fico muito feliz. Mas eu acho que eles são uma força, assim, pra gente aí nos próximos jogos dentro de casa e principalmente no quadrangular. Eles vão ser muito úteis pra gente, pra ajudar a gente aí nos jogos dentro de casa, nas fases finais aí, pra gente conseguir o nosso objetivo. O Kaique, o Hernandes está perguntando aqui, eu achei bem legal, se aquela defesa contra o Barra foi uma das mais difíceis da carreira. Acho que ele tá falando daquela bem dos 5 minutos, né? Nossa, verdade. Dentro da área, queima-roupa, e foi uma porrada, cara. E não foi no centro do gol, né, Kaique? Você teve que buscar ela no canto, né? Sim. Olha, foi uma das mais difíceis, sim, da minha carreira, mas é algo que a gente trabalha bastante lá no dia a dia, com o Chau, com o Diego Chau, né? Com o Leandro, o auxiliar, que é essa bola, assim, de reação, né? Que esse chute de perto aí, a gente conseguir reagir, é uma coisa que a gente faz semanalmente. Então, assim, acabou acontecendo no jogo e eu consegui fazer a defesa. Então, realmente foi uma defesa difícil, assim. Na hora, assim, a gente nem pensa muito quando vê se já fez a defesa, mas foi uma defesa com um grau de dificuldade alto. Kaique, é seu aniversário hoje? É meu aniversário. Então você vai pagar o almoço, então, pra nós, velho? Pô, tamo aqui numa resenha, velho. Se tivesse em Campinas, eu pagava, hein? Aí sim, hein, Kaique? Parabéns, felicidades, Parabéns, tudo Kaique. de bom, Obrigado. hein, cara? Sucesso, hein? Obrigado, 31 anos, obrigado. hein? Com cara de 30, Cara, novo, né? 31, olha, o Tô tempo novo. passa. Pra goleiro tem mais uns 15 anos aí, viu, o Fábio? Mas... Então, hoje em dia tá novo. Goleiro 31 é goleiro novo. Ganhou presente ou não? Ainda não, hein? Ixi, Maria. O presente é o acesso tô com o Guarani, esperando. querido. Pô, a gente Tá ótimo. acompanhava ele molequinho com o Você Cássio, vê? né? Reserva do Verdade. Cássio, Sim. lá com aquelas feras do Corinthians, aquela cavalaria toda, hoje com 31. Pra profissão tem muito tempo, mas, cara, o tempo passa, hein? 30, já 31, né? O Kaique França. Kaique, Pois top é. demais. Parabéns, viu? O nosso desejo aqui da CBN pra você, que você tenha... Mas pra goleiro tá novo, né? Tá ótimo. Tá ótimo. E é porque o Carlão de Freitas acha que só ele fica velho, olha lá. Entendi. E eu preciso falar que o Kaique é novo, porque nós somos do mesmo ano, somos 9-5, né? Não, Então- mas então, super obrigado. novo. Então nós somos Mas jovens. outra, agora ainda. falando, a gente já tá encerrando, mas pega o goleiro hoje, cara, goleiro, pô, pega o Fábio, que tá certo que o Fábio é um fenômeno, mas outros goleiros, quarentão, pega o Everton, Rogério. o Everton foi pra seleção quase 40, né? O Neuer tá indo pra Copa com 40, né? Aí, 41 é. também. Você tem uma projeção de idade até quando você quer jogar, Kaique? Rapidinho, só pra gente encerrar, já que é seu aniversário hoje, pra você aproveitar o dia? Cara, eu queria ir pelo menos até os 40, vamos ver. Boa. Tá bom. Tá bem. Dá pra ganhar bastante Vai dinheiro. ficar aí. muito rico, tá? Meu pai quer que eu vá até os 45. Ele quer mais 5 anos ali pra... Ele queria que eu fosse até os 45, 46. Vamos ver. Não, mas dá. Não, mas se bobear, acho que até chega, viu? Se continuar bem, assim, de saúde, dá pra O chegar. Kaique machuca pouco, né? Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, é verdade. Kaique, abração, viu? Feliz aniversário mais uma vez. Aproveita aí o seu dia e obrigado por bater esse papo com a gente aqui.
Obrigado, viu, gente? Agradeço o convite aí. Estou sempre aí à disposição quando quiserem me convidar. Muito obrigado, viu? Valeu, Kaique. Um abraço pra você. Kaique França, goleiro do Guarani, 11:56. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Futebol, vamos CBN! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Começou hoje a Liga das Nações de Voleibol Feminino. Jogos emocionantes. A Polônia venceu a Bélgica por 3-2. A Sérvia passou o carro para cima da Tailândia, 3-0, mesmo resultado da vitória da República Tcheca para cima da China. O Brasil joga hoje, 8 da noite, contra a Holanda, hein? Hoje tem Brasil e Holanda na primeira rodada da Liga das Nações de Vôlei Feminino. No Iga Atacado, o seu arraiá fica completo com preços que são uma verdadeira festa de economia. Amendoim Mendorato ou Grelhatitos, pacote com 60 unidades de 24 gramas, R$ 26,90. Sobrecoxas de frango sadia congelado 1 kg, R$ 12,98. Linguiça calabresa defumada brasa, 400 gramas, R$ 8,98. Sabonete Albany fragrâncias 80 gramas, R$ 1,39. Corra, ofertas válidas até o dia 8 de junho. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Todos os sábados, na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência! Onze 11h59, pra gente arrematar aqui o nosso CBN Esportes, Lupe, você trouxe que tem jogador deixando a Ponte Preta, né? É, o zagueiro Everton. O Vila Nova solicitou, ele estava emprestado à Ponte Preta, o Vila Nova solicitou não é devolução, né, mas o retorno do atleta, e ele vai ser emprestado a um time do futebol japonês. Então é mais um aí que vai embora do Moisés Lucarelli. Esse não por conta dos problemas financeiros, mas porque o Vila, que é o dono dos direitos econômicos e federativos do Everton, recebeu uma proposta de empréstimo do futebol japonês. É mais vantajosa, então o Everton tá indo embora. Mais um do sistema defensivo que não joga mais pela Macaca. Muito bem, meio-dia, agradecendo a todos vocês que participaram aqui do CBN Esportes. 4 horas tem Arena, amanhã a gente volta às 11 horas no feriadão, ao vivo, com o CBN Esportes. Um abraço a todos.